Ok, vamos lá, cidadãos. Eu vou mostrar para vocês uma das relações fundamentais aqui da eletrodinâmica, que é a relação que dita o comportamento aí entre a corrente e a voltagem para elementos resistivos, para resistores, que são elementos que se opõem à passagem da corrente elétrica. E é bem fácil, para isso nós vamos montar um circuitinho, como a gente não está em sala de aula, a gente está no online, nós vamos montar um circuitinho aqui para os senhores, circuitinho um simulado aqui, ó, vamos fazer um simuladinho, vamos pegar uma fonte de energia, vamos pegar uma bateria aqui no caso, vamos pegar uma chave, né, interruptora, e vamos ligar esse pessoal aqui, ó, já podia ligar direto aqui, ó, vamos fazer bem simples para vocês, vamos botar uma voltagem bem baixa aqui, vamos ver, vamos botar uma voltagem 5 volts, vamos botar, ok, 10 ohms, tá bom. Vamos medir aqui, ó, para deixar sempre aparecendo, vamos deixar para mostrar o que é que eu quero fazer aqui, ó. Vamos trocar aqui as polaridades. Obviamente, a mesma voltagem que está aqui nessa bateria vai estar toda nesse elemento, né? Podemos até botar, vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é o sentido histórico. Vamos botar o... Ah, não. Ah, não. Aqui é o convencional. Tanto faz, né? Vamos botar como se fossem os elétrons, ok. A voltagem, vamos... Vamos botar convencional aqui, o sentido histórico aqui, galera, ó. Beleza, vamos ver o que acontece aqui. Vamos medir a corrente aqui também, ó. Vamos dar uma olhada nos dois, para vocês terem uma ideia. Vamos passar a voltagem para cá, eu acho que é melhor. Voltagem em cima. Corrente aqui embaixo. Então, ok. Nós temos a determinada voltagem aqui, ó. Vamos botar ela positiva aqui, vamos trocar para lá que ela fica positiva. Tum, turu, tu, 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 tum. Tu, turu, tu, 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 tum. Ó, eu tenho uma voltagem de 5. Eu coloquei aqui, ó. Eu vou colocar mais fácil. Eu vou colocar aqui um resistor de 1 ohm. Vai ficar. Não, vamos botar 5 aqui. Eu acho que fica mais tranquilo de ver. 5. Ok. Ó, eu tenho uma voltagem de 5 volts aplicado num resistor de 5 ohms e a corrente que eu tenho é 1. Prestem bem atenção nisso. Se eu aumentar o valor dessa voltagem aqui, ó, olha só o que vai acontecer com a corrente aqui, ó. À medida que eu aumento o valor da voltagem, vocês estão vendo, por exemplo, eu vou dobrar aqui só para vocês terem uma ideia. Eu tinha 5 volts, agora eu vou aplicar 10. Olha o que aconteceu com a corrente elétrica. Ela dobrou. Eu dobrei a voltagem, a corrente elétrica dobrou. Ela era 1 ampere, ela foi para 2. Vamos aqui triplicar, que seria o equivalente a 15 volts. 15 volts, opa, ó, 15 volts. Vocês estão vendo que a corrente triplicou. Vamos quadruplicar, vamos para 20 volts. Ela quadruplicou. O que é que vocês estão notando, né? Nós já estudamos esse tipo de proporção, nessa proporção. A gente começou a estudar lá no primeiro grau, quando nós temos duas variáveis e a razão entre elas é sempre constante. Essas variáveis são o que nós chamamos de variáveis ou grandezas diretamente proporcionais. O que a gente viu aqui é que a voltagem e a corrente, elas são diretamente proporcionais. Quer dizer que à medida que uma aumenta em uma determinada proporção, a outra também aumenta. E o que definia a validade dessa proporção era que a razão entre essas duas grandezas, você lembra isso aí lá da oitava série, eu acho, ou sétima série, não me lembro exatamente, sétima série, é que a razão entre essas duas grandezas sempre é igual, e é igual a uma constante de proporcionalidade. Por exemplo, ó, 20 volts dividido por
4 amperes, isso aqui vai dar 5. 5 que, né? O que será que é esse 5? Esse 5 é literalmente, ó, o valor da resistência elétrica, que é a constante de proporcionalidade aqui. Isso aqui é uma unidade de resistência elétrica. Vocês vão ver que à medida que eu diminuo aqui, ó, por exemplo, a minha voltagem, vocês vão ver que essa grandeza, essa constante de proporcionalidade, ela não muda. Vamos ver quando for para 15. Olha só, 15 volts. Isso aqui é conhecido como lei de Ohm. Ó. Vamos diminuir. Eu diminuí 1/4. Olha lá para que foi 15 e 3 amperes. A razão, né? 15 dividido por 3. Aqui vai dar 5 de novo. Vamos lá para 10. Se fosse 10, metade do valor inicial de 20 volts aí. 10 volts. Vocês estão vendo, ó, 10 dividido por 2, 5 amperes, que literalmente aqui coincide com o nosso valor aqui, do que é chamado de resistência elétrica, que é a constante de proporcionalidade aí entre a voltagem e a corrente. É isso aí, é chamado de lei de Ohm. Foi o Ohm que fez esse experimento laboratório aí, e a relação matemática, ela nos diz que, vamos ver aqui, vamos voltar aqui, olha só que bonitinho aqui, galera, ó. Se a gente plotar isso aqui num gráfico, vamos ver se eu consigo trocar aqui para a janela aqui para ir para lá. Vai? Não vai. Que triste. Acho que agora vai, galera. Vamos para cá, então. Olha, se nós plotássemos isso aqui num gráfico, aqui eu coloquei outros valores aqui, não o circuito exatamente esse que tá, mas se nós plotássemos, depois vocês podem brincar aqui com esse simulador, que é da Universidade do Colorado lá. Vocês estão vendo aqui, ó, que ao plotar esses valores, o que nós temos aqui é uma função linear. Vocês estão vendo aqui que todos os pontos aqui eles recaem sobre uma reta em que no eixo das ordenadas aqui nós temos a voltagem em volts, no eixo das abscissas nós temos a, a amperagem em amperes, e a inclinação da reta aqui, isso aqui, a tangente, eu até escrevi aqui embaixo, né, mas a tangente desse ângulo alfa aqui, dessa função linear, isso aqui corresponde à grandeza que nós chamamos de resistência elétrica. Isso aqui nos dá o que nós chamamos da lei de Ohm. A lei de Ohm diz que tá aqui ela. A gente pode pegar para qualquer valor. Vocês estão vendo aqui os valores que eu fiz desse pequeno experimento aqui, que é um experimento similar ao que o Ohm fez. Né? Vocês estão vendo que essas razões aqui são sempre os mesmos. Vocês estão vendo que para esse caso especial aqui eu peguei uma resistência de 10 ohms. Isso aqui comprova, isso aqui nos diz, a relação matemática principal é essa aqui, né? Nós temos a voltagem e a amperagem são grandezas diretamente proporcionais, e a constante de proporcionalidade entre elas é o que nós chamamos, o que se batizou aí de resistência elétrica. Isso aqui são para resistores ohmicos. Então, isso aqui é chamado da primeira lei de Ohm. Meu professor Dário Luiz, gostava de brincar com isso aí. Ele sempre chamava que quem vê ri. Me lembro até hoje. Meu professor de física do segundo grau. Eu adorava essa piadinha. Sempre falava. Ele tinha várias, né? Eu vou contando para vocês. Essa é a primeira lei de Ohm. Obviamente, se tu tens equipamentos elétricos que obedecem, em que existe essa relação linear aí entre a voltagem e a amperagem, nós chamamos esse tipo de componentes de resistores ohmicos, né? Resistores que obedecem à lei de Ohm, que é essa equação matemática que vocês estão vendo na esquerda aqui, chamamos de resistores ohmicos, mas é óbvio que existem resistores que não são ohmicos. Eu deixei aqui até um link para os senhores olharem. Vocês vão ver que, por exemplo, a relação que tu tem entre a diferença de potencial e a corrente elétrica não é linear aqui. Aqui vocês estão vendo, por exemplo, lâmpadas. Ixi, aqui tá escrito errado, eu acho. Lâmpadas, eu acho que tem chapeuzinho do vovô.
lâmpadas e LEDs, e vocês estão vendo que não tem uma relação linear entre os dois, né? Então, isso aqui é o que nós chamamos em física aí de resistores não ômicos. Vou mostrar para vocês como resolver alguns exercícios aqui de... Não, acho que por enquanto eu vou parar por aqui, depois eu vou resolver alguns exercícios para vocês aqui. Espero que tenham entendido. Isso aqui é bem simples. Primeira lei de Ohm, se tem a primeira, vai ter a segunda, né? A primeira lei de Ohm apenas diz que a voltagem, né, ou a diferença potencial aí em um componente, um resistor, ela é diretamente proporcional aí à corrente elétrica e vice-versa, né? A corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial. Aqui eu botei invertido, mas tanto... Vou até inverter aqui, ó. A corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial. Tem gente que usa U, tem gente que usa V. Vamos botar U aqui, ó. Eu uso V porque eu achava engraçada a piadinha lá do quem vê ri. Mas aqui, às vezes o cidadão se confunde aqui, não é mesmo? Vamos ver aqui. Vamos botar aqui. O camarada se confunde com. Vamos botar Uri. Então tá, jovens. Acta esse fábulo, isso que eu queria falar no momento aí.